Romanos 5, a partir do 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém. Pai, tua palavra é a verdade e nós somos justificados pelo teu sangue, estamos salvos da ira. Que nós permaneçamos nisto, para que possamos ser salvos da ira que virá sobre este mundo. Glória seja dada ao teu nome. Precisamos de ti, Pai. Nos alimente com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis sentar. Louvado seja Deus. Nós iríamos continuar nos selos, mas as circunstâncias me obrigam a mudar. E em tudo Deus é glorificado, não é isso? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre quem matou Jesus Cristo. Que essa pergunta é feita e o ser humano ele sempre quer culpar os outros por algo que aconteceu. Uma vez alguém chegou para mim e disse que uma pessoa perguntou assim: quem tem mais pessoas? Deus ou o diabo? Vai mais pessoas ser salvos ou mais irão para o inferno? Aí o rapaz respondeu assim, parece ser engraçado. Não, Deus é quem vai vencer, porque Deus não perde para o diabo. Ou não é assim. A salvação, ela foi efetivada, foi feita para todos. Mas nem todos querem a salvação. Que a salvação é como um presente, de graça. O salário do pecado é a morte. O salário. O que o pecado paga para a gente, você trabalha, né? Você vai receber seu salário no final do mês. Porque foi da sua labuta, do seu trabalho. Só um exemplo que eu estou dando aqui. No final do mês você recebe a recompensa por aqueles dias trabalhados, né? Foi luta, andou no sol, fez isso, fez aquilo, várias coisas. Então agora você vai receber a recompensa por os dias trabalhados. Qual é a recompensa que o pecado dá para um ser humano? A morte. A morte só existe por causa do pecado. Porque quando Deus criou o homem, Deus não fez o homem para morrer, não. Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Fez ele do pó da terra, por isso nós voltamos para a sepultura, para o pó de novo, porque viemos do pó e ao pó tornaremos. Mas quando Deus fez, ele colocou lá no jardim do Éden, e Éden quer dizer lugar de delícias, foi para viver eternamente. Mas Deus deu uma ordem para o homem, disse assim, ó, no dia que comerdes, certamente morrerás. No dia que você desobedecer a ordem que eu estou dando, e você cair no pecado, você morre. A morte passa a existir. E aí aconteceu. Ele caiu no pecado. E a morte passou a existir. Para todas as pessoas, para todos os animais, para tudo que você pensar. Aí o homem o homem que viveu mais, viveu 969 anos, que foi Metusalém. Aí Deus foi declinando para o homem viver menos, porque o pecado estava aumentando. Quando o pecado vai aumentando, aí Deus reduz o tempo de vida. Porque não dá para viver 800 anos praticando pecado.
Imagina que se vive 80 anos as pessoas praticando pecado, faz tudo que não presta. Imagina se vivesse 800. Chegou no tempo de Noé, Deus disse, eu vou reduzir o tempo de vida do ser humano, só vai ser 120 anos. Chegou no Salmo 90, Deus disse, agora só vai viver 80. Passar de 80 é canseiro e enfado, é dor por todo canto. E o camarada vai, sofrendo dor. Ele pode chegar até 100, 110, mas vai ser canseiro e enfado. Vai reduzindo, porque o pecado vai aumentando e Deus reduz o tempo de vida do ser humano por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Aí vem, completa. Se terminasse aí, estava ruim para nós. Mas a Bíblia completa, Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. O dom é presente. De graça. É a vida eterna. Mas se a pessoa aceitar. Um presente só é meu se eu aceitar. Se eu vou dar um presente a você e não aceita, não é seu. Então Cristo dá um presente para todos, de graça. Mas se as pessoas não querem, não é seu. Você não tem esse dom gratuito que é a vida eterna. Eu disse, não é assim não. A Bíblia fala sobre o caminho estreito, sobre a porta estreita. A Bíblia fala que o rebanho de Deus é pequeno. Mas a Bíblia fala que multidões cairão no inferno. Multidões cairão no inferno, gente. Porque quando a coisa é para errar, a coisa pende para o lado errado, vai muita gente. Mas para o certo vem poucos. Veja, vamos pegar assim. Você pegar Elvis Presley, aquele Judas Iscariotes moderno, que levou multidões para o inferno. Até hoje Elvis Presley leva pessoas para o inferno. Ele morreu, mas não deixou de levar gente para lá não. Porque as músicas dele estão aí, o rei do rock, o rei do country, dito essas músicas profanas que estão aí, as pessoas amam isto. Uma influência maligna na terra vai levar milhares de pessoas à perdição. Tem também as influências de Deus, né? Pedro, Paulo, João, William Branham, e assim, homens que foram influências divinas para levar outros para o céu. Mas quantos querem aceitar a influência de um Pedro, de um Paulo, de um João e seguir essa influência? São poucos, são contados nos dedos aqueles que querem isto. Mas os que querem a influência do erro, do engano, aí é multidões que vai. Mas quem é responsável por uma morte cruel, vergonhosa e solitária, como foi a morte de Cristo, a ponto de Deus abandonar ele? Por que Deus abandonou aquele corpo, Cristo? E ele diz, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por causa do pecado. Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, mas morreu cheio de pecado. Por que Jesus morreu cheio de pecado? Porque eram os meus pecados e os seus que estavam sobre ele. De toda a humanidade, os pecados estavam sobre Cristo. Morreu como pecador. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado, mas morreu cheio de pecado. Morreu pecador. Os pecados da humanidade estavam sobre Cristo. Todos os pecados da humanidade, as culpas, as doenças, estavam sobre Cristo. E ele morreu enfermo, morreu cheio de pecado, morreu com dor, sofrendo dor, agonia, pelos pecados da humanidade. Então Jesus, ele não foi morto, assassinado, e nem morreu como herói, mas ele morreu por um propósito, de nos salvar. Então não foi judeus,
nem romanos, nem Pôncio Pilatos, que matou Jesus. Quem matou Jesus foi os nossos pecados. Por isso que um professor chegou na sala de aula e disse, hoje eu vou mostrar quem matou Jesus. Chegou lá, botou uma caixa na frente, numa cadeira, abriu a caixa, aí começou a chamar de um por um dos alunos. Vem aqui olhar quem matou Jesus, está aqui dentro dessa caixa. Dentro da caixa estava um espelho, quando o cabinho olhava, via que era ele. Hoje eu trouxe a solução de quem matou Jesus. Vem cá, fulano, olha aqui, está dentro dessa caixa. O cabinho vinha, então via ele mesmo. E cada um viu o seu rosto e soube quem matou Jesus. Quem matou Jesus foi os meus pecados e os seus pecados. Ele só morreria no tempo que era para morrer. Porque a Bíblia diz, porque Cristo, ainda nós estando fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A seu tempo, no tempo certo, na hora certa, no tempo determinado, Cristo veio morrer por quem? Pelos ímpios, por toda a raça humana. Porque todos nasceram como pecador, não existe um justo, nenhum sequer. Nenhum. Quando Adão caiu, toda a raça humana entrou em pecado. Cada pessoa que nascesse, nasceria como um pecador. Nasceria com a índole inclinada para o pecado. Somente Cristo para poder tirar o pecado da vida desse ser humano. Mas não existe um justo nenhum sequer. Nenhum. Então ele veio morrer a seu tempo. Foi para provar o seu amor para conosco. Ele deu a prova do amor dele para conosco. Porque as pessoas não têm esse negócio aí, tem uma prova de amor, né? Faça uma prova de amor, faça uma prova de amor. Cristo fez a prova de amor. Porque se Cristo quisesse, ninguém mataria ele, porque ele disse lá no Evangelho de João, ele disse, eu dou a minha vida para resgatá-lo. Ninguém os tira da minha mãos, ninguém os tira de mim. Ou seja, eu dou a minha vida. Então ele deu a vida por nós. Ninguém poderia tirar a vida de Cristo, foi ele que deu. Mas ele deu para quê? Para nos resgatar. Lá em João, no capítulo 10, versículo 17, ele diz, eu dou a minha vida para resgatá-los. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele deu a vida, ninguém tiraria a vida dele se ele não quisesse. Mas quando chegou o tempo de morrer, ele vai morrer. Porque ele veio para esse propósito de nos resgatar, de dar a vida por nós. Então Jesus, ele era justo, ele era inocente e ele era sem culpa. Mas mesmo assim foi morto. Para que matar um homem justo, inocente, sem culpa? Porque um homem justo, inocente, sem culpa, vai morrer. Vai morrer porque tem um propósito de nos resgatar, de nos salvar, de dar a própria vida por nós. Agora, dar a vida por quem? Por homens bons, não, por homens maus, por homens ruins, por homens fracos. Não é dar a vida por alguém que é bom. Porque assim, possa ser que alguém morra por uma pessoa boa. Possa ser. Mas morrer por pessoas fracas, perdidas, pecadores, só Cristo fez. Só Cristo. Então, ele veio fazer isto. Judas, quando traiu Jesus, foi entregar as moedas do sacerdote, disse assim, eu traí sangue inocente. Olha, Jesus era inocente. Pilatos lavou as mãos e disse, eu não vejo culpa nesse homem. Pilatos olhou assim e disse, eu não vejo culpa neste homem, porque Jesus era o cordeiro sem mancha e sem culpa, não tinha culpa nenhuma. A mulher de Pilatos, uma pagã, Deus veio a ela em sonho, revelou para ela dizer para Pilatos, disse, não entre na causa desse justo, porque eu sonhei essa noite, eu tive um sonho que me fez sofrer com ele.
Não entre na causa desse justo. Vai dar problema para você. Mas ele foi lá e lavou as mãos. Sabe aquelas pessoas que querem se esquivar das coisas? Ah, não. Ó, eu lavo minhas mãos e não tenho culpa. É com vocês aí. Tem, mas tem. Todos têm culpa porque todos são pecadores. Não tem nenhum que não tenha culpa. Todos são pecadores. Mas Pilatos tinha que estar ali naquela posição para que Cristo morresse naquele tempo. Porque Pilatos chegou e disse assim, tu não sabe que eu tenho o poder para te soltar, para fazer o que quiser contigo. Jesus olhou e disse, nenhum poder tu terias sobre mim se do céu não te fosse dado. Que ele era um ímpio, Kinker. Está lembrando do homem lá que disse Deus não existia porque fulano ganhou, né? Ora, Pilatos não era um ímpio, não era um malvado, não estava ali, nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Deus coloca homens em posição que é para ser colocado. Embora seja um ímpio, um pecador, mas Deus coloca lá. Para cumprir o seu propósito. Deus faz. Deus tem isso não. Quando Ele quer usar, Ele usa quem Ele quer. Ele usou a mulher de Pilatos, uma pagã, para dizer isso. Usou Ciro para destruir a Babilônia. Deus, quando quer, faz. Ele faz até uma jumenta falar para refrear a insensatez de um profeta. Deus é Deus, então Ele faz. Então, o Calvário foi para perdoar os nossos pecados. A ressurreição foi para nos mostrar que existe vida após a morte. Quando Jesus foi lá ao Calvário, que ele foi para dizer assim, aqui eu pago a dívida, eu pago o preço do pecado. Aqui eu cancelo os pecados seus. E quando Jesus foi ao túmulo, que ressuscitou, ele diz, aqui eu mostro para vocês que existe vida após a morte. Existirá uma ressurreição. Uma ressurreição sem limitações, rompendo paredes e aparecendo e desaparecendo. Aqui eu mostro para vocês que existirá algo maravilhoso que toda pessoa deveria lutar nesta vida. Porque qual é o sentido da vida aqui? A gente corre para lá, corre para cá, corre para isso, corre para aquilo. Preocupação, problemas, dificuldades, tribulação. Qual é o sentido? É encontrar essa ressurreição. É encontrar um corpo que nunca mais sinta uma dor de cabeça, um pranto. É um corpo que nunca mais sofra. É um corpo que viaja na velocidade da luz. É um corpo que aparece e desaparece. É um corpo que rompe barreiras, dificuldades. É um corpo que nunca mais vai morrer. O sentido da vida é a gente correr atrás disso. Atrás desta vida, deste corpo, que nos dará tudo isso, tirará de nós toda limitação. Aqui nós somos limitados. Tem que dormir para descansar, porque tem a limitação do corpo. É limitado em tudo. Mas Cristo veio mostrar que através da ressurreição Ele pode nos dar um corpo ilimitado, que não tem barreiras nem dificuldades para este corpo. Então a ressurreição é para nos mostrar que existe vida após a morte. Então Cristo veio nos substituir, tomando a chibata da lei, tomando a morte no nosso lugar, entrando no nosso lugar. A lei dizia que o Velho Testamento dizia que Cristo ia morrer. E Ele veio para isso, para cumprir a lei. E nenhum homem conseguia cumprir toda a lei. Mas Cristo conseguiu. Porque se eu e você tentasse viver a lei, nós jamais conseguiríamos. Mas Cristo veio, cumpriu a lei no nosso lugar para nos dar a salvação. Ele cumpriu no nosso lugar. Ele entrou no nosso lugar.
É como aquela história que eu já contei para vocês, mas vale a pena contar de novo. Amém? É como aquele rei que lançou um edito que quem fosse encontrado roubando na sua província teria os seus 2 olhos arrancados. É um edito. Vou baixar um edito, vou baixar uma lei, um decreto, que quem for encontrado nessa província roubando, os seus 2 olhos serão arrancados. É lei? Tem que cumprir. Quando o rei baixava um decreto, tinha que ser cumprido. Não baixaram os decretos aí do coronavírus, né, para ficar em casa? Decreto. Naquele tempo era mais forte ainda, porque se alguém transgredisse o decreto, era morto. Quando baixavam-se decretos, dizendo assim, se alguém transgredisse, ai, ai, ai. Então encontraram um transgressor, encontraram uma pessoa que estava roubando. Eita, pegaram o transgressor. Rei, chegaram para o rei e disseram assim, rei, o senhor disse que quem fosse encontrado roubando nesta província teria os 2 olhos vazados. O rei disse, é lei e tem que ser cumprida. Aí encontraram, quem era a pessoa que estava roubando? A mãe do rei. Agora complicou. Será que o amor que eu tenho vai impedir de eu cumprir o decreto que eu baixei? Não, Deus não faz isso não. Deus provou o seu amor para conosco. Ele morreu no nosso lugar porque nós não conseguiríamos cumprir toda a lei. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que o amor que o rei tinha pela mãe iria fazer ele descumprir e não cumprir o decreto que ele baixou? Não. Aí o rei diz, o decreto está baixado, vai ter que ser cumprido. Agora a velhinha tem que ter os 2 olhos vazados. Aí o rei diz, vamos lá, tem que cumprir. Eu vou dar meus 2 olhos no lugar da minha mãe. Pode vazar os meus 2 olhos. Eu vou entrar no lugar dela agora. Porque eu amo minha mãe. E eu não quero que os olhos dela sejam vazados. Mas a lei vai ter que ser cumprida. Então arranque os meus 2 olhos. Foi dessa forma que Deus fez também conosco. Ele viu a nossa condição horrível. Que se nós tentássemos cumprir a lei, ia morrer tudo. Todos iam morrer. Todos. Mas aí Deus provou seu amor para conosco. Cristo veio e entrou no nosso lugar para morrer no nosso lugar. A lei foi cumprida? Foi. Através de quê? Do amor, a lei foi cumprida. E Cristo cumpriu. Se sacrificou no nosso lugar. Morreu por nós, como ainda sendo pecadores. Então, a graça é justamente isso, é o favor imerecido. Cristo veio para levar no nosso lugar a punição do pecado. Qual era a punição para a velhinha? Os 2 olhos arrancados. O filho entrou no lugar dela, o rei, e deu seus 2 olhos. Cristo entrou no nosso lugar para levar a punição do pecado. O pecado puniu Cristo ali no Calvário. Foi uma punição severa, foi uma punição alta, foi uma punição grande. Para tirar de nós o sentimento de peso, de culpa. Ele fez isso por nós. Não, eu não tenho que culpar judeus, romanos, Pilatos, a multidão que diz crucifica. Não. Eu não tenho que culpar Judas Iscariotes porque trocou ele por 30 moedas de prata. Eu não tenho que culpar os sacerdotes que por inveja entregaram Cristo. Eu não tenho que culpar Pilatos por covardia lavou as suas mãos. E eu não tenho que culpar o povo que diz crucifica. Eu tenho que dizer assim, graças a Deus que Cristo entrou no meu lugar.
entrou no meu lugar e entrou no seu lugar para se sacrificar e nos salvar. Não tinha jeito para nós, gente. Não tinha jeito para nós. Se Cristo não tivesse feito isto, estávamos acabados. Nós seríamos aniquilados. Mas Cristo provou o seu amor para conosco, morreu por nós, ainda sendo pecadores. Morreu por nós ainda sendo pecadores, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco. Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Pode ser que alguém morra por um justo. Pode ser que alguém faça um ato heróico e morra por alguém. Mas fazer o que Cristo fez, ninguém faz e nunca fará. Ninguém fez, ninguém faz e nunca fará. Você morrer por pessoas que nem olhavam para você, que nem dava mínima para você, mas ele veio morrer por esses pecadores. Cristo fez. As pessoas pegam aqueles homens do mundo, William Wallace, Arnold, e eles botam uma estátua assim daquele homem que morreu pela nação, como aquele ato heróico, bravo, que realmente foi um ato heróico. Mas Cristo fez muito mais do que isto. Cristo fez muito mais do que isto, gente. Porque morreu pelo ruim. Pelo ruim. Aqueles lutavam pela sua nação. Arnold, da Suíça. Quando os alemães cercaram a Suíça, estava encurralado. E existia um homem chamado Arnold. Ele disse: minha gente, hoje eu vou dar a minha vida pela Suíça. Me acompanhe. Eu vou seguir na frente. E eu vou me jogar em cima das lanças dos alemães. Quando eles focarem só em mim, vocês atacam. Quando eu for para cima deles, que eles lançarem a lança sobre mim, aí vocês que estão atrás atacam eles. E ele fez isso. Ele já tem uma mulher e uns filhos ali em cima. Cuide deles, porque hoje eu vou dar a minha vida pela Suíça. E ele fez. E a Suíça venceu. A Suíça só existe hoje por causa de Arnold. E disse que toda vez lá na Suíça, quando cita o nome de Arnold, uma lágrima desce dos olhos das pessoas. Porque lembra do ato heróico que aquele homem fez para poder aquele país existir. Mas Cristo fez muito mais do que isso. Cristo fez mais do que Arnold. Cristo fez mais do que o William Wallace, que libertou a Escócia. Ninguém fez mais do que Cristo na terra, só Cristo. Cristo fez tudo. E nunca usou um canivete, nem uma espada. Cristo veio e foi derramar o seu sangue precioso pela humanidade, por pecadores, porque todos pecaram. A Bíblia diz, todos pecaram. E estava separado da glória de Deus. Mas Cristo veio para nos levar de volta à glória de Deus. Amém? Por isso, quando Abraão Lincoln libertou os escravos, ele entrou nos Estados Unidos para ser o presidente, e ele viu um homem sendo escravizado, ele disse assim, ele deu um murro na mesa assim e disse assim, eu vou acabar com isso aqui nesse país. Eu vou acabar com a escravidão nesse país. E ele acabou. E ele acabou com a escravidão no país.
Aí Abraham Lincoln foi assassinado. E aí, lá no museu, estava um homem negro, observando umas correntes, observando lá um sangue que tinha lá. E aquele homem chorava e perguntava: por que você está chorando? Ele disse: o que é que eu estou vendo? É o sangue de Abraham Lincoln que nos libertou da escravidão, das correntes. A William Branham disse: se um homem chora pelo sangue de Abraham Lincoln, que libertou ele de uma escravidão aqui na terra, imagina o sangue de Cristo que pode te libertar das garras do pecado. Que pode libertar o ser humano das garras do diabo, das garras do pecado, deste mundo vil. O sangue de Cristo é muito mais valioso, muito mais valoroso. Foi o sangue de um puro. Abraham Lincoln ainda era um pecador. É um pecador porque nasceu em pecado. Embora ele fosse um cristão, mas ele nasceu com pecado. Ele foi remido pelo sangue de Cristo, mas era um pecador, era o sangue de um pecador. Mas o sangue de Cristo não é um sangue de um pecador, não. É o sangue de um homem puro. É um puro sangue. Não tem aqueles cavalos que são puro sangue? Isso aqui é um puro sangue, né? Então o William Branham disse assim, que o sangue de Cristo é o puro sangue. É o único sangue que existe na terra que é puro. O único. Não tem mais nenhum sangue na terra que fosse puro. Então só esse sangue puro que podia me purificar. Podia me libertar. Então aí estava. Por isso que hoje, um verdadeiro cristão, ele é puro sangue. Por quê? Porque ele tem o sangue de Cristo nele. Ele nasceu de novo para agora ter este sangue de Cristo para purificar a sua vida. Então, não foi Pilatos, não foi multidão, não foi Judas, não foi os sacerdotes. Não. Foi eu e você que matamos Jesus Cristo. O nosso pecado matou Jesus Cristo. Mas ele morreu por nós, perdoando a nossa dívida do pecado, ressuscitou, nos mostrando que existe uma vida após a morte. Então, por isso que o profeta pôs o exemplo assim da abelha. Se uma abelha ferroar você, ela nunca mais vai te ferroar. Porque ela morre 6 horas depois, ela morre. Ela deixa o seu ferrão, parte dela fica em você. 6 horas depois ela está morta. Nunca mais ela pode fazer isto. Para aqueles que estão em Cristo, que são de Cristo, a morte não pode mais pegar este povo. Porque a morte foi fincada em Cristo e é como uma abelha. Se a abelha só pode ferroar uma vez, a morte também só pode ferroar uma vez. Ela fincou em Cristo. Cristo arrancou o ferrão da morte. Então a morte não tem mais força de nada. Quando a pessoa está em Cristo. É como a abelha, quando ela coloca o ferrão em você, ela não tem mais força de nada. Ela vai morrer, acabou-se para ela. Terminou. A morte foi fincada em Cristo, foi. Para quê? Para terminar para mim e para você. Embora esse nosso corpo volte ao pó, mas nós teremos um novo corpo glorioso. Então a morte termina. Morte e separação, nos dois sentidos. No físico e no espiritual. Nosso pai morreu, nós não podemos mais ver ele aqui no físico. Separou. Certo? Por isso que a palavra morte quer dizer separação. Você se separa da pessoa, não tem jeito. Separa no físico e se morrer espiritualmente, se separa de Deus eternamente. Porque dentro da pessoa tem uma alma. E a pessoa volta ao pó, mas a alma vai prestar contas a Deus. Se essa alma morreu com Cristo, terá um novo corpo para viver eternamente. Se não, vai para a perdição, para ser aniquilada. Vai ser aniquilada no lago de fogo de enxofre e estará separada de Deus eternamente. Não existirá mais. Por isso que morte é separação. E Jesus disse assim, filhos de Deus não morrem, somente dormem. Né?
Chegou na casa de Jairo, estava o maior chororô, a menina. Jesus olhou e disse, não temas. A menina não está morta, ela só dorme. Creia somente e a menina será salva. Ele sabia que aquela menina iria servir a ele. Ele ressuscitou a menina para que a menina servisse a ele. Então, aquilo era uma filha de Deus. A menina não está morta, porque morta é separação. Se ele dissesse que ela estava morta, ela estava perdida, mas ela só dorme. Você nunca vê nenhuma parte da Bíblia Jesus dizendo que fulano morreu. Não, você vê dizendo assim, dorme. Até com Lázaro, ele disse, Lázaro dormiu. Ele disse, Lázaro morreu, não. Estão entendendo? Porque filhos de Deus não morrem, dorme. Vai para o pó, mas sua alma vai para um novo corpo. Para viver eternamente, sem limitações alguma. Então é isto. Cristo morreu por nós, sendo pecadores. Para quê? Para fazer esses pecadores que aceitam ser santos. Para limpar esses pecadores que aceitam o que Ele fez por cada um de nós. Amém? E Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Glórias ao Senhor. Pai maravilhoso e justo, glorioso Deus, santo Deus. Nós somos gratos a Ti por mais esta rica oportunidade. E estamos cientes que o nosso pecado estava ali sobre o Senhor na cruz do Calvário. Mas ali também está a nossa vitória. Quando o Senhor se sacrificou por nós, entregando a nossa vida, a vida por cada um de nós. Felizes são aqueles que aceitam o que o Senhor fez. Não é o que fazemos, é o que o Senhor fez. Isto é o que conta, isto é que faz a diferença, meu Deus. Aquilo que o Senhor fez é o que faz a diferença. São os méritos de Cristo, que fez com que alcançássemos salvação. O homem não tem mérito nisto, é Cristo, são os seus méritos. E somos gratos a Ti por isso. Mesmo ainda não estando vivo, os nossos pecados estavam sobre o Senhor. Mesmo ainda não estando vivo, Cristo já fez uma intercessão por nós. Eu não oro somente por este, mas por aqueles que vêm a crer em Ti por intermédio da Tua palavra. Já tinha uma intercessão. E ali os pecados nossos estavam sobre o Senhor. E se nós estamos aqui hoje, não é porque somos bons, é porque a Tua misericórdia e compaixão nos alcançou. E nós aceitamos o que Tu fizeste. Por isso estamos aqui hoje. E por isso somos gratos por aquilo que Tu fizeste por nós. Ajuda, Pai, a cada um. Abençoa cada um, fortalece cada um, meu Deus. E que cada ser humano veja, meu Deus, que o único valor que nós temos nesta terra é a nossa alma. Para ganhar a vida eterna. De que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? A alma é o mais importante. Vida eterna. Ter um corpo que nunca mais sofrerá. Que nunca mais sentirá uma dor de cabeça, um pranto, um choro, nada disso. Viveremos eternamente. Gratos estamos a Ti por isso. Abençoa Teus filhos nesta jornada, Pai. E aqueles que vêm a crer em Ti, abençoa. Amém. Nós oramos, pedimos uma noite de sono tranquila e pedimos que o Senhor guarde todos os nossos passos. Se houver um amanhã, que o Senhor proteja nossas vidas de todo o mal, contra todo o mal. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome do Senhor.